passar todo sábado ou domingo, enfim, ele se conhecer, seu funcionamento, entendeu? E a expectativa de novas etapas. Ele saber o que espera no novo ramo. Apoio dos cotistas e de novos amigos. Tá? O escotista tem que dar o apoio desse jovem que está passando, ensinar, explicar para ele o que ele espera do novo ramo, o que ele pode conhecer, o que ele pode saber, enfim. Esses 4 meses aí, o escotista tem que estar lá para orientar. Beleza, gente? Só beber uma água aqui rapidinho, a garganta já ficou seca. Chefe Rogério. Opa! Boa noite, tudo bem? Sempre alerta, Belina. Tudo bem? Boa noite. Bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai desenvolvendo, depois a gente as dúvidas, tira a dúvida depois, ou conforme for o assunto, a gente vai perguntando? Melhor no final, né? Que aí a gente vai fazendo um apanhadão. Se eu tiver que voltar um slide, eu volto. Fica mais fácil, para a gente não perder. Então, todo mundo faz a mesma pergunta, aí eu acho que é melhor no final a gente vai anotando as perguntas e a gente vai fazendo um apanhado de todas as perguntas aí, dúvidas, tá bom? Tudo bem, é porque como eu entrei, já tinha dado início, eu não fiquei em dúvida. Eu acho que eu perdi alguma coisa aí também, então é bom. Aí no final a gente faz um apanhadão e qualquer coisa eu tiro a dúvida também, tá bom? Tá. Você vai distribuir esse documento aí depois? Vai ficar gravada a reunião, tá? No YouTube? Isso. Obrigada. Nada. Vamos lá. Passo 3, pessoal. Celebração, passagem e acolhimento. Avaliação da progressão pessoal. Tá? A gente tem que ser avaliado a sua progressão, que ele vai sair do ramo que ele está, da sua progressão pessoal, como é que ele está, se ele tem alguma coisa para conquistar, se ele tem algum momento que ele vai receber o reconhecimento, tudo certinho, tá? Avaliação da sua progressão pessoal, antes dele fazer a passagem. Momento de conclusão das últimas ações educativas, se for do caso. Entrega distintiva e reconhecimento do ramo, como eu falei agora. Antes de passar, que dê tempo de entregar o reconhecimento do ramo, que ele possa aproveitar um pouco, já com o reconhecimento no seu ramo, antes dele passar para o próximo, né? Ele tem esse período, chefe, mas ele não conseguiu, ele entrou no final. Tentem sempre fazer com que ele receba no ramo. Se ele é do ramo Lobinho, que ele receba o Cruzeiro do Sul, reconhecimento do Cruzeiro do Sul no ramo Lobinho e assim vai, entendeu? Mas que tenha tempo dele fazer tudo certinho, sua progressão pessoal, entrega distintivos que tem que pegar, de progressões, o reconhecimento, enfim, tudo dentro do ramo, para que ele possa passar para o próximo ramo com tudo alinhado, tudo certinho, tudo zerado, que ele possa começar o próximo ramo, o ramo tudo certo, né? Tem expectativa, não consegui. Celebração e despedida do ramo atual. Tá? Celebração, aquela coisa, não tem fazer a passagem, com calma, despedida do ramo, entendeu? Aquela coisa. Realização da celebração da passagem, tá, gente? Agora é celebração da passagem, não tem mais a cerimônia, é só a celebração de passagem, não tem mais a cerimônia de passagem, tá? Uma celebração de passagem, e assim, sem favor, sem dar, que é até proibido, né, tá no POR, sem trote, que seja uma coisa tranquila, sem sofrimento, sem trote, que a gente não está aqui para infringir a regra, a lei. Então, faça uma passagem tranquila, direta, para o jovem, seja bem acolhedora, seja alegre, por mais que ele esteja saindo do ramo, mas que ele tenha saudade do ramo que ele deixou, mas que ele tenha vontade de ir para o próximo ramo com alegria, com disposição, vontade de ser do próximo ramo, com todo o seu gás que ele teve no outro ramo. Boas-vindas da nova sessão e a renovação de promessas. Okay? É isso. Acho que foi. Ali, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu vou contribuir um pouquinho, rapidinho. Eu já vi uma pergunta aqui e ela pode gerar um pouco de confusão mesmo, que
é a troca da terminologia ali, né, da questão de cerimônia, celebração. A gente entende que esse momento ali da passagem, ela é um momento de celebração, né? Porque vai acontecer a cerimônia, a renovação da promessa do lar no ramo onde o jovem está, né, fazendo parte agora, né? O novo ramo para onde ele está indo. Então, hoje a gente já não fala mais questão de período introdutório, agora a gente tem sempre essa questão do caminho, quando são transições, e a gente tem, quando são ingressos, a gente vai ter efetivamente período de acolhida, né? Na exceção do ramo filhotes, que é a cerimônia de acolhida que dá essa entrada. E sim, é uma mudança de terminologia, dada a questão da gente ter esse momento de ser uma passagem acolhedora, então é uma celebração, é um momento realmente de celebrar a mudança do ramo, a transição do ramo. Então, uma mudança importante aí dessa questão da terminologia, tá? Sobre a última contribuição que eu tenho para fazer neste momento, sobre como a gente vai disponibilizar esse material. O material a gente não vai disponibilizar em PowerPoint ou PDF, porque ele fica fora de contexto, ele junto com a apresentação aqui com o facilitador, ela faz sentido, mas quando a gente fala da questão da disponibilização dessa gravação, agora no SEV, né, no Campus Escola Virtual, a gente tem uma abinha ali onde você encontra todos os webinários. Então, agora dá para a gente acessar por lá, tá bom? Rogério, é contigo. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu ver aqui no chat, que é melhor. Qual momento ele recebe distintivo? Ele completa a idade, por exemplo, no ramo escoteiro, com 14? Sim. Ele recebe distintivo ele recebe aquele distintivo nesse período de 10. Se ele for escoteiro, ele recebe o período de 10,5, de 10 até, perdão, se ele for lobinho, ele recebe o distintivo nesses 4 meses. Ele tem de 10 até as 11 para receber o distintivo, entendeu? Aí quando faz 10 anos, 10,5, 10 anos, você pode ir lá, o chefe, junto com o jovem, entendeu? É legal a gente pontuar isso, tá? Ele é do ramo lobinho, ele vai passar por ramo escoteiro. Ele já escolheu a patrulha, ou ele já tem um amiguinho lá que foi da patrulha, que foi da Alcateia, mas já passou antes. Eu quero ir para a patrulha X, patrulha Lobo. O voluntário, junto da própria escoteira, junto com o monitor da patrulha Lobo, vai com eles, os dois vão lá para a Alcateia. Entendeu? E esse jovem entrega o distintivo de caminho para esse lobinho, entendeu? Então, assim que ele faz 10 anos, ele já pode receber o distintivo de caminho. Ah, tá. Então, quando ele completa os 10 anos, por exemplo, o lobinho completou 10 anos, aí vai o monitor, né, o monitor da patrulha que ele escolheu, junto com o chefe, e entrega o distintivo de caminho para ele. Aí ele passa aquele período todinho de 10 até 11 aqueles anos 4 meses lá e cá, né? Naquele período de transição. 4 meses. De 4 meses, transição de 4 meses. Entendeu? Fazer as 4 atividades, que são uma atividade por mês. A regra do POR sobre o período da passagem ali da idade, tirando do ramo sênior, dos outros mantém ali a partir, por exemplo, do escoteiro, a partir dos 14 anos. E aí o que vai acontecer? Dependendo do desenvolvimento desse jovem, dessa criança, né? Os escotistas vão conversando junto com o jovem e vão entendendo em que momento que vai começar essa preparação. Ela pode acontecer muito próxima ali do começo, né? Então, por exemplo, do escoteiro pode ser muito próximo dos 14, e aí 4 meses depois esse jovem vai passar, né? Assim como pode ser 4 meses antes ali de fazer 15 anos, desde que ele passe antes dos 15 anos, né? Então, isso dá uma maleabilidade para que a gente adapte ali o nosso programa, o momento desses jovens ali com relação ao seu desenvolvimento, né? Às vezes
aquele jovem já passou tudo que tinha para passar, já tirou o que ele queria tirar ali naquele ramo, né? Conquistou o que ele buscava ali, já está ali com os amigos no outro ramo e quer passar, já tem desenvolvimento para isso. Então, a única coisa que a gente precisa se atentar é o período é máximo de 4 meses, né? Então, na verdade, ele pode fazer uma transição um pouco mais curta se os dois ramos conseguirem conciliar ali para que ele faça a passagem essa transição da melhor forma possível. Mas era só uma contribuição aí para não ficar tão... Eu vi uma... Perdão, eu vi uma pergunta aqui: a renovação da promessa é feita após a passagem ou após o período introdutório do ramo sênior? Ele só vai... Quando ele passa do ramo filhote para o ramo lobinho, ele faz a promessa. Ele não tem renovação. No ramo filhote não tem promessa. Quando ele passa do ramo filhote para o ramo lobinho, ele faz a promessa. Agora, quando ele passa do ramo de lobinho qualquer para o ramo escoteiro também. Aí do ramo de lobinho para o ramo escoteiro, ele só faz a renovação. É só a nomenclatura da promessa que muda, mas ele renova a promessa. E assim, alguém... Uma promessa lobinho Assim, tem uma A promessa promessa diferente do mudou? escoteiro. É diferente. É diferente? Sim, com certeza. Esse é o nosso entendimento, pelo menos até então. O lobinho é. Ele faz Pessoal, desculpa, boa noite. Ele faz Ele faz a promessa do ramo lobinho. Aí do ramo escoteiro para o ramo sênior pioneiro que ele renova a promessa. Perfeito. Ah, tá. Beleza. pessoal, Escoteiro é através do ramo escoteiro. tem uma questão ali sobre o texto da promessa. O lobinho ele já realiza a promessa, que é o que a gente considera como a promessa. Tá? Ele só está adequado para a linguagem ali da faixa etária, mas do ramo lobinho para o ramo escoteiro é renovação, tá? Sempre renovação. Entendi. Esse não é um chefe. conceito que a gente tem em ver hoje, só para a gente Sim, mas entender. A gente nunca falou em renovação transições. entre lobinho e para escoteiro. Assim, foi uma nova promessa de escoteiro. Sim. A partir dali, ele vem com promessa escoteira ao resto da vida, até chegar no adulto Promessa e fazer de promessa de lobinho. adulto, que começa a contar uma nova promessa também, uma nova contagem de ano, né, de aniversário de promessa, por exemplo. Não. A contagem de ano de bons serviços começa a partir da promessa de lobinho, se a pessoa fez. Essa é a primeira promessa e é a que vale para a contagem de anos. Se ele nunca foi lobinho, nunca fez promessa de lobinho, e aí fez a promessa de escoteiro, aí começa a contagem de ano para essa pessoa. Mas se ela fez promessa de lobinho, essa é a primeira e a data que vai valer para todas as outras, até inclusive quando ele for adulto. Contagem de ano Para mim é novo, desculpa, mas Mas não. eu acho que não. Esse conceito não era claro, pelo menos não estava claro isso no... Mesmo no antigo PUR já era assim, a contagem de tempo sempre foi desde a primeira promessa de lobinho. Então, quando ele tem anos de atividade, é claro, aí tem que ter anos de atividade. Se ele teve um hiato e não participou por um tempo, aí não conta. Não conta aquele período que ele não participou. Mas desde que ele fez a promessa de lobinho, começa a contagem de tempo. Exatamente. E aí vai ter o tempo de estrela de atividade do ano de lobinho, depois estrela de atividade do ramo escoteiro, tal, mas é desde lá que se conta. Onde fica o distintivo de passagem? Vamos lá. O distintivo dos caminhos vão ficar em cima do bolso esquerdo. A gente saiu até uma resolução agora no CRAN, falando isso. Os 4 caminhos vão ficar em cima do bolso esquerdo e a partida vai ficar no bolso direito aqui, do lado, bem no começo, em cima da promessa aqui. Ok, gente? Os 4 caminhos vão ficar acima do bolso esquerdo. E o fim da partida fica onde já tem o normal. Fica sempre... uma avaliação cognitiva, uma biópsia cerebral. Ok, gente? Rogério, Oi. era como era antigamente, né? Sim. O distintivo de rota, trilha, era tudo do lado esquerdo. Eu não lembro.
confesso que eu não lembro, se era do Era lado esquerdo ou do abaixo lado um pouco direito. do birô. Era do lado esquerdo. Abaixa um pouquinho do Já era birô. assim. Me lembro se era... Ô, chefe, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu nome é Lincoln, 106. Eu tive até uma pergunta. Esse distintivo de passagem, né? Ele vai substituir o atual distintivo que é de conquista de ramo? Não, vai continuar. Vai ser só com esse período de... Como ele falou, como a Ia falou ali. Ele tem que passar, ele tem que empatar com 10 anos, não. Isso vai do chefe para o outro, ele tem essa margem entre um ano e esses 4 meses, aí ele vai receber o distintivo, mas o distintivo de progressão vai continuar, não vai substituir nada não, tá? Rogério, É somente para desculpa. dar continuidade ao ramo mesmo, né? Isso. Mostrando que ele está passando para o ramo do outro. Isso. Rogério, me desculpa, mas assim, ó, pode pedir para as pessoas fecharem os seus áudios, só abrirem quando forem falar. Está realmente atrapalhando muito o som aqui. Pessoal, só fechar os áudios aí, obrigado. Tá, muito obrigada. Eu estou lendo o chat aqui, perdão. Chefe, eu gostaria de tirar uma dúvida, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estava lá dizendo que a transição é 4 meses, que vai ter um encontro, né, por mês. Mas assim, esses 4 encontros serão suficientes para eles cumprirem todas as atividades que precisam cumprir para poder, na celebração da passagem, já realizar a promessa do ramo? Sim. Assim, a gente foi diagnosticado que essas 4 atividades seriam bem tranquilas para ele já passar, entendeu? Fazer a transição, explicar, e não impede do chefe também, se ele tiver alguma dúvida, ele chegar para o jovem, chefe, como é que eu faço isso? Esse ramo assim é assado, entendeu? Ele pode trocar essa ideia até com outro jovem também, durante a sessão, durante o intervalo lá, chegou na sede, entendeu? Isso não impede, mas essas 4 atividades são bem tranquilas, dá para ele passar bem e saber o que ele vai passar no próximo ramo, né? Ele vai conseguir entender o que é o ramo que ele está passando, o ramo escoteiro, enfim. E esse distintivo do caminho, ele recebe, né, quando está nesse período de transição, e na celebração da promessa, ele é retirado da passagem, né? É quando ele faz a promessa, é retirado? Boa pergunta. Você sabe me responder isso aí? Sim, vamos lá, 2 coisas. Sobre as 4 atividades, ou 3, né, dependendo ali, é um mínimo, é o que a gente chama das atividades fixas da acolhida, né? Então, assim, da acolhida não, do período do caminho, desculpa. Então, é um mínimo. Se vocês entenderem que precisa de mais atividades, se o jovem já estiver ali na empolgação, beleza, pode fazer até mais, não tem problema, né? Mas aí fica o questionamento, se ele já estiver muito acostumado para o lado de lá, por que não já fazer efetivamente essa transição, né? Fazer a celebração de passagem para fazer a renovação. Uma vez que o jovem faça a celebração da passagem, né, ali, ele realmente se despediu lá do ramo que ele estava, está no novo ramo, vai fazer a renovação, não faz mais sentido que ele utilize o distintivo de transição, né, que é o do caminho. Então, ele tira no momento que ele chega no outro ramo, aí ele já vai receber ali as progressões, os distintivos que forem respectivos ali daquele ramo que ele está ingressando, que é um pouquinho do que o Rogério vai mostrar aí no fluxograma. Certo, Rogério? Certo. Rogério, só na sequência, acho que é legal dar palavra para uma galerinha que está com a mão levantada, que é o Luiz e o Elamar, na sequência. Pode falar agora, aí fica mais fácil. Se for dúvida antes disso, a gente já mata logo. Pode falar, Luiz. Ô, Rogério, tudo bem? Como é que Tudo está bom? aí? Fala, meu irmão, como é que você está? Boa noite. Vamos falar com você de novo aí. Só uma dúvida, quer dizer, uma confirmação do meu entendimento, né? No caso do ramo pioneiro, né? Então, como o período não pode ser maior que os 4 meses do caminho para o ramo pioneiro, e
pelo entendimento, eu não posso passar o jovem para o ramo pioneiro antes dele completar 18 anos, pelo que o pessoal falou. Então, basicamente, o caminho para o ramo pioneiro vai começar aos 17 anos e 8 meses. Esse que vai ser eu vou colocar o sênior no caminho para o pioneiro, faltando 4 meses para fazer 18, e passou 18, completou 18 é quando a gente pode passar, antes não. É isso, é esse o entendimento? Do ramo pioneiro é o único que não pode passar antes. Por mais que ele já tenha feito toda a sua progressão, já tenha seu reconhecimento, entendeu? Você pode fazer outras atividades, sem pernoite, entendeu? E a passagem dele só pode ser com 18. Infelizmente, a do ramo pioneiro é a única que só pode ser com 18. As outras pode antes, já tem o reconhecimento, como a Ia falou, já conseguiu toda a sua progressão, já teve o entendimento dos 2 ramos, ok. Mas o ramo pioneiro ele só pode passar com 18 anos. Legal. Obrigado pela confirmação aí. Valeu, obrigado. Obrigado, irmão. Boa noite. Quem é o próximo? Está com a mão levantada, por favor. Acredito que seja eu, chefe. Então vamos lá. Fala, meu irmão. Boa noite. Me chamo Elamarque, estou aqui acompanhando. Aí teve uma situação aqui que me causou uma certa estranheza quando o senhor colocou aqui para a gente que não tem mais a cerimônia de passagem, né? Então tem a celebração. Eu sou do ramo Lobinho, né? Sou aquele lá do ramo Lobinho, e a gente vê ali que tem toda aquela cerimônia, né? A gente aprendeu dentro dos livros e tal, mas é importante saber, por isso que eu estou aqui, né? Buscando essas informações antes a gente ter um manual também, se realmente, né? Igual o senhor falou aí, se essa cerimônia ela deixa de existir e a gente só vai fazer aquela celebração, né? Igual a chefe aqui explicou. Eu só estou vendo Escoteiros do Brasil, e chefe, me desculpe, não vi o seu nome, mas é igual ela falou assim, só vai ver a celebração. Então, se, né, vai pegar o lobinho lá, se a partir de agora você vai ser escoteiro, então tá aqui chefe escoteiro, vai ser recebido lá na tropa, então a cerimônia toda ela deixa de existir. É isso, certo? Certo. Certo? Caramba. Aya? Posso, Rogério, perdão. Pode, por favor, pode falar. Gente, eu sou a Aya, eu não me apresentei durante esse processo. Eu faço parte da equipe de gestão educativa do Escritório Nacional, tá? O que mudou, né, na verdade? Agora a gente deu nome para alguns momentos. Celebração da despedida, então aquele momento onde ele fala tchau, ele está ali, os escotistas estão lembrando ali os momentos, né, bons ali daquele jovem naquele ramo, e aí rola aquele momento onde ele se despede de todo mundo e tem uma formação e outra, né? A ideia é que a celebração é exatamente esse momento onde ele se celebra ali naquele ramo, sim, aí é feita aquela passagem ali simbólica, né? Por isso que é celebração, né? Onde os 2 ramos mantêm o contato visual ali das 2 formações, e aí é por isso que a gente chama de celebração, é para que não haja espaço para os ritos de passagem ou para os trotes e coisas do gênero. Ele é um momento de acolhimento no outro ramo. E aí lá ele vai fazer a cerimônia renovando a sua promessa e tudo mais, né? Então, por isso que teve essa mudança da terminologia. É exatamente porque a cerimônia dava espaço para essa margem do rito de passagem, dos costumes de passagem, e a ideia é que não seja isso, é uma despedida de um ciclo e a entrada num novo ciclo. Pois é, chefe, me desculpa aqui pela questão da insistência, mas é que eu preciso aprofundar um pouquinho aqui, porque eu acho que é um momento de aprendizado, né? Acredito que seja, me desculpa se eu estiver excedendo, viu? Aos amigos aí, Maurício, chefe Mônica, mas a questão é muito, então assim, muda-se a terminologia referente ao nome, mas os eventos continuam da mesma forma, porque a gente tem lá antes a contação da história da embriaguez da primavera, a preparação do jovem, todo esse período aí dos 4 meses, a chegada do momento realmente da despedida da alcateia, onde ele vai se, né, vou colocar aqui o Lobinho, ele se despede da alcateia, vai fazer o seu grande último, o seu último grande uivo, né, vamos colocar ali a sua promessa última dentro da alcateia, e ali ele é direcionado para o diretor de métodos educativos, que vai conduzir a ele até a tropa, né? No caso da alcateia, a gente tinha aquele rito que era realmente da ponte, né, da transição
que ele atravessar o rio Vaigunga em direção à cidade. Então, isso continua, vamos colocar dessa forma, mas a terminologia muda, é isso? Ou continua enganado ainda? Não, acho que, na verdade, assim, existe uma parte que é o encerrar, né, do ramo lobinho, que aí tem as suas próprias peculiaridades ali, próprias do ramo, né, da questão da história, dos seus marcos, né? O que mudou foi literalmente a passagem entre as ferraduras, ou entre, no caso, o círculo de passagem, né, e a ferradura do outro ramo ali. As formações, elas podem ter um obstáculo simbólico, mas é simbólico, né? Não é nada aterrorizante, né? Pessoas mais antigas aí talvez se identifiquem com o que eu estou falando. Eu, quando passei do ramo escoteiro para o ramo sênior, eu passei no corredor polonês. Então, assim, é esse tipo de coisa que não pode mais acontecer, entendeu? A gente não ter ali um trote onde joga tinta, sujeira, né, ali naquele jovem, ou faz ele passar por Mas um isso já não podia momento mesmo no PUR, no vexatório. programa antigo, né? Porque já estava escrito lá que Sim, trote é proibido. Agora, a dúvida, eu concordo, perfeito. eu entendo a dúvida do Elamar, que foi a que surgiu comigo também. Quer dizer, essa questão, por exemplo, do ramo Lobinho, eu sou diretor de método de um grupo aqui em Curitiba, no Tapejara. Tá? Por exemplo, pega o grupo Lobinho, do ramo Lobinho para o ramo escoteiro. Tem essa passagem, essa mitologia, né, da passagem do rio. Né? Normalmente se faz numa ponte, então você tem uma alcateia de um lado da ponte e a tropa do outro lado da ponte. No ramo escoteiro para o ramo sênior, você tem assim a ideia do desafio, então a passagem já é um desafio simples, nada que vai expor o jovem, mas às vezes é passar uma falsa baiana, ou passar por cima de uma árvore, ou alguma coisa assim. Ele é simbólico, não tem trote, não tem nenhum tipo de constrangimento para o jovem, mas isso ainda é permitido? Essa é a minha dúvida. A questão, assim, pode, desde que moderadamente, acho que é a frase da chefe ali, até no chat, né? Manter o O que eu sempre ridículo penso, simbólico. então, o que eu sempre penso é nunca expor o jovem a uma situação da qual ele não consiga se desvencilhar. Isso não pode acontecer, e nunca pôde, na minha opinião. Eu entendo, eu tenho 42 anos de promessa, então eu já vi muita passagem errada, inclusive as que eu fiz como jovem, né? E sempre discordei delas. Né? É claro que isso não se faz, no nosso grupo isso não existe, mas eu sei que em alguns, infelizmente, ainda acontece, apesar de estar escrito no PUR que não pode. Tá? Mas, então, assim, não é que seja proibido alguma coisa lúdica nessa simbologia da passagem, até por conta dos marcos simbólicos de cada ramo. É isso que eu estou entendendo, então? Né? Isso. A simbologia, e aí... o desafio simbólico pode existir, Uhum. desde que ele Então, seja tá bom. simbólico. Ótimo. É isso. A ritualística se mantém, então, perfeito. Né? Gente, então, nisso não muda nada, Então, Lamarck. Pois é uma mudança de nossa. terminologia simbólica. Vocês quase me fazem Eu queria trazer uma fartar aqui falando que está acabando tudo isso. Quase né? que o Lamarck teve uma síncope cardíaco. E aí eu tenho uma outra questão. O chefe aqui sai direto para o hospital agora. E eu tenho uma outra questão aí, uma dúvida. Contribuição, por favor. Eu queria só trazer uma contribuição, por favor. É que assim, ó, vamos pegar o ramo lobinho, tá? O marco simbólico agora é ser livres como os lobos. Se a gente conhece a história de Mowgli, a gente entende que Mowgli viveu na Alcateia de Seoni, e a Alcateia de Seoni ela só é livre porque ela respeita uma lei. Essa é a simbologia, né, a mística, né, da Alcateia onde Mowgli foi criado, tá? Então, se é ser livre como os lobos, a gente ainda mantém, né, esse marco simbólico. Então, todas as histórias são extremamente válidas e devem continuar a serem contadas, inclusive a embriaguez da primavera, no momento em que o lobinho está no período do caminho, entende? Então, assim, o que não pode, nunca pôde, nem deveria ter acontecido em momento nenhum, é constranger o jovem. Ainda bem que existia uma regra e essa regra permanece. Nós não podemos constranger os jovens, nós não podemos colocar esses jovens em risco. Isto não pode. E com o ECA, né, que tem 30 e lá vai pedrada anos, agora a gente tem por lei, né, com risco de processo, se colocar esse jovem em constrangimento. Inclusive o ECA diz isso.
Só uma contribuição. Obrigada. Aí tem uma Yane, outra dúvida, que é uma dúvida que tem sido bem recorrente entre os chefes, não só do nosso grupo, mas eu tenho visto que é de outros também, que diz respeito ao prazo, a esse limite dos 4 meses, né? Aqui já foi até levantado, mas e se o jovem não conseguir cumprir as etapas para fazer, no caso, a promessa, né, do lobinho, a renovação do lobinho para escoteiro, ou alguma coisa do gênero? Então, essa é uma questão. E a outra é que como é que se trata nos casos especiais? Às vezes você tem que ter uma transição um pouco maior, porque às vezes um jovem tem um receio maior da troca, às vezes até por uma questão de ordem especial do jovem, né? Uma questão neurológica, alguma coisa assim. Então, como é que a gente pode tratar essas exceções? É permitido, excepcionalmente, estender o prazo? Eu entendo que, na grande maioria dos casos, 4 meses é adequado, até porque já é o que a gente faz no grupo, né? No nosso grupo, a gente já faz essa transição, a gente cria um grupo de WhatsApp, eu criei um grupo de WhatsApp entre cada ramo, e aí tem um grupo de WhatsApp entre alcateias e tropas, então já faz ali um agendamento das datas, eu acompanho para que todo mundo acompanhe as datas sem perder prazo e tudo mais, agendamento das atividades para que eles participem das 2 tropas, a gente tem 2 tropas, então eles participam das 2 para escolher para qual vão, tudo. Então a gente já faz isso dessa forma, isso em todos os ramos acontece desse jeito. Então, de uma forma geral, os 4 meses atendem, mas tem aí umas exceções que às vezes nem são tão excepcionais assim, não é 1%, às vezes é mais do que isso, né? Em que os 4 meses podem não ser suficientes. E aí, como é que a gente lida nesses casos? É permitido nessas exceções ou não? A gente tem que ficar amarrado nos 4 meses? não, como a Ah, Ia falou agora há pouco aí, 4 meses é o mínimo. Mas se você achar que esse jovem precisa de 6 meses para Não, é fazer o o caminho, máximo. Eu é o entendi que máximo. 4 meses é o máximo, né? Não. Não, mas você, porra, Rogério, esse jovem precisa de 6 meses para fazer o caminho. Não, acho que é o que você falou, não vai bular uma regra. Ele tem a transição é de 1 ano. Mas se você entender que ele tem precisa de mais 2 meses, acho que é válido, até para não perder esse jovem, né? Senão você acaba perdendo um jovem que pode ter um potencial muito, potencialidade muito grande no próximo ramo. Então, acho que não tem problema nenhum, pode passar desses 4 meses sem problema nenhum. Posso eu dar mais uma vou. contribuição, por favor? Deixa eu só fazer um esclarecimento, só para a gente Tá, não ficar fala. confuso, tá bom? A grande questão é, a gente setou como máximo 4 meses para que não se faça caminhos extensos de 1 ano, 8 meses e tal. Como a gente conversou, acho que teve uma pergunta no chat falando disso, pô, mas o menino começou o caminho antes de sair de férias em julho, ele, né, vai terminar ali próximo de dezembro, ele vai acabar fazendo 5 meses, se ele precisar, né? Eu acho que isso é uma questão muito de fazer um bom alinhamento, por isso que a conversa entre os escotistas é importante, a conversa sobre a conversa com o jovem é muito importante para entender se ele está pronto, né? Que às vezes ele precisa de mais um mesinho ali sem essa transição ali, naquela vivência, naquele ramo, antes de começar a experimentar o novo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. O caminho a gente, assim, seta esses 4 meses, não em pedra, mas com uma recomendação muito forte para que não seja um processo moroso, né? Que a gente transforme numa coisa que, eu vou fazer uma atividade esse mês, outra esse mês, outra esse mês, no próximo semestre, e aí não acaba nunca essa transição, né? Então, porque a gente sabe que às vezes quer segurar e a gente precisa ter aquela questão de dar as melhores condições para que os jovens façam essa transição, né? E aí, assim, vai ter as peculiaridades, vai ter ali a questão de olhar que aplicação para casos específicos, né? E eu não acho que nesse momento, né? Até um escotista colocou ali, pô, a gente tem previsão dos manuais, a gente estava discutindo uma coisa sem ter o material, está chegando, né? Já está chegando, estamos na contagem regressiva ali. E aí eu acho que é um ponto importante para a gente chegar nos casos que vão precisar de uma adaptação, talvez realmente precise de um aprofundamento ali no material que a gente tem preparado, né? Talvez a live não seja ainda o momento que a gente vai conseguir explicar profundamente esses casos que vão precisar de uma adaptação ou que vão precisar de um acompanhamento mais próximo, porque vai ficar faltando contexto, né?
Então, não estou falando que não dá para estender, mas a questão é, o foco dos 4 meses é para que se sete um máximo, para que não vire um processo moroso. É isso. Basicamente é isso. Obrigado. Bom? Beleza, gente? E claro, com as exceções aí que a Ia falou e a gente estava falando, tendo bom senso e não ficar muito tempo moroso aí. Enfim, vamos lá. Para o pessoal entender, quando ele entra pelo ramo filhote, fluxograma do progressão pessoal, ele tem um período de acolhimento, ingresso na ninhada, a criança, mas a família. É recebido junto com a criança, é recebida com a família, ele recebe o distintivo de acolhida e o lenço, entregue ao filhote com os familiares presentes. Aí tem o acesso ao sistema de progressão na ordem de conquista livre e o caminho a partir de 6 anos e meio. Ele já recebe a parte do distintivo de caminhos e passa por ramo lobinho. Beleza? O fluxograma do ramo lobinho. A gente está falando não suportar, mas a gente vai ter uma possibilidade. Ele já vai estar com o distintivo da ninhada. Se ele for novo no movimento escoteiro, ele recebe, ou tem aquela parte de período de acolhida, né, que não pode passar de 3 meses, para renovar a promessa. Se ele for externo. Se ele já for, ele já faz a promessa, né, ele vai ter aquelas etapas para fazer a promessa, ele entender o que é o ramo lobinho, como é que é, e vai de grupo, né, o acesso linear ou acesso direto, isso vai de cada unidade local, né? Para reconhecimento do ramo, conclusão dos 18 blocos, conclusão do desafio pessoal e avaliação dos pares e autoavaliação. Isso também vai por parte com o diretor, com a chefia lá, com a unidade local, e ele recebe reconhecimento do Cruzeiro do Sul e mais a Barreto. Ele recebe distintivo de caminho, né, que é do ramo escoteiro, e pá. Mesma coisa no ramo escoteiro, né, ele já vem com o período superior a 4, não superior a 4 meses, do distintivo que ele já recebeu da Alcateia. Se for jovem, novo, primeira vez no movimento escoteiro, recebe o lenço da parte da acolhida. Esse período não pode passar de 3 meses nesse processo de acolhida, quando ele entra novo no movimento escoteiro. Faz a promessa, né, a parte ele entende que ele já está apto a fazer a promessa do ramo escoteiro. Mesmo esquema, acesso linear ou direto e conclusão dos 18 blocos, conclusão do desafio pessoal, avaliação dos pares e autoavaliação. Recebe o reconhecimento de lis de ouro, recebe o caminho do ramo sêmio, aquilo que a gente falou, pode ser um jovem da patrulha que vai entregar. Mesma coisa do ramo sênior, né? O distintivo de caminhos, o acesso linear, que foi do primeiro acolhida, né? Se ele for primeiro no movimento escoteiro, nunca entrou em nenhum ramo. Renova a promessa, faz a parte que ele entende do ramo sênior para ele renovar. Aí já são 3 progressões diferentes dos outros, né? As conclusões dos 6 blocos, né? Em cada progressão. Conclusão do desafio pessoal, avaliação dos pares e autoavaliação. Ele recebe reconhecimento do escoteiro da pátria e recebe o caminho para o ramo pioneiro. No ramo pioneiro, ele tem 3 blocos também, tem 3 progressões, 3 distintivos, com 6 blocos cada. Mesmo esquema, conclusão dos 18 blocos, conclusão do desafio pessoal, avaliação dos pares e autoavaliação, recebe o reconhecimento de insígnias VIP e a barreta, e, no caso do ramo pioneiro, ele vai receber o distintivo de partida, quando ele vai para o ramo de maior de idade, né? Quando ele vai virar escotista ou voluntário, ele recebe esse fim de partida. É isso, gente. Vamos tirar mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? A chefe Mônica está na fila. Pode falar, Mônica. Está muda ainda, chefe Mônica. Calma. O Agora problema. foi. Boa noite, gente. Na verdade, a minha pergunta é parecida com a de Lamarck, porque eu acho que ficou um pouco confusa. Me digam, vai ter algum... Eu amo manuais, gente. Eu gosto quando as coisas estão escritas.
vai ser escrita essa maneira de fazer essa passagem, do jeito que vai fazer, porque, assim, ficou confuso do que vai poder fazer, do que não vai poder, né? Claro, nós não temos a mania de fazer trotes, eu acho que isso também já não existe faz muito tempo, pelo menos não aqui. Mas eu acho que fica um pouco complicado a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Sei que cada grupo tem a sua maneira diferente de fazer as coisas, e isso com certeza vai continuar, não vai mudar, né? Às vezes a gente vai se adaptar com o que tem, que vai ser necessário ser feito, né? Eu acredito, mas o que que vai realmente compor essa passagem, do início ao fim? Essa é a minha dúvida. Eu amo o manual, gente. Amo mesmo, de paixão. Outra pergunta, esse período de acolhida, ele seria muito semelhante a esse período do caminho, é isso? Só que com uma duração um pouco menor. Vamos lá, vou responder primeiro. A do manual vou deixar a Ia responder, que ela está mais inteirada sobre isso. Eu vou responder da acolhida. Esse da acolhida é quando o jovem vem de fora do movimento escoteiro. Ele nunca foi, não teve passagem de outro ramo. Ele entrou agora no movimento escoteiro e ele tem esse período, não pode passar de 3 meses. Sim, sim. Fez o Uhum. registro, Mas é uma recebeu coisa lá. parecida. É uma coisa parecida, só que assim que ele recebe, assim que ele é no movimento escoteiro, tudo certo, eu quero ser escoteiro, fez o registro. No momento que ele fez o registro, ele recebe o lenço. Entendeu? Sim, ok. Aí ele já é, porque assim, como até um chefe falou aqui do Rio, ele já se sente participando do movimento escoteiro. Você vai por uma academia, uma escola de natação, a primeira coisa que o jovem recebe lá é aquela touca de natação. E quando o jovem entra no movimento escoteiro, ele tinha que esperar 3 meses, enfim, agora não. Ele tem essa coisa de ele sou escoteiro, faço parte disso, entendeu? E a gente acaba acolhendo, né? Já disse para a acolhida, a gente acaba trazendo esse jovem com mais vontade de participar do movimento escoteiro. Gostei Aí, dela. do manual, vai ter um manual só sobre caminhos? Na verdade, tudo vai estar dentro do manual do escotista, tá, gente? A gente está trabalhando com materiais centralizadores, né? Então, a gente vai ter o manual do escotista, a gente vai ter os guias de bolso para os jovens, a gente vai ter posteriormente um guia de vida ao ar livre, onde a gente vai falar de técnicas e tudo mais. Então, assim, os materiais eles estão sendo projetados para que eles sejam centralizados, exatamente para não ter aquela coisa de eu consulto em um, não acho uma informação, então a gente está concatenando o máximo que a gente consegue num único documento, tá? E sim, ele vai estar descrito da melhor forma que a gente pode, as cerimônias e tudo mais. Algumas coisas vão estar de uma maneira simples, porque a gente entende que elas deveriam ser simples. Outras vão estar mais detalhadas porque elas requerem esse detalhamento. Então, respondendo a sua pergunta, a ideia é que sim, ela esteja o mais orientado possível. Claro que dúvidas, de acordo com aquela coisa que você acabou de falar também, o costume, as tradições, as coisas que são feitas ali nos grupos, isso vai gerar dúvidas também, tá? Com o material. E aí a gente vai sanar ali nos processos formativos, no ano que vem a gente já tem um calendário ali com algumas questões dessa facilitação das atualizações. Então, tudo isso, nada se iguala, obviamente, a ter o manual na mão, né? E a gente está aí nesse trabalho árduo para que isso saia aí nesse prazo que foi combinado, do dia 15 e tudo mais, né? Então, eu espero que tenha respondido, mas sim, ela tem um detalhamento, talvez não com todas as quests, porque é aquilo ali que a gente vai precisar ajustar, né? Mas sim, a estrutura vai estar ali o mais clara possível desde o escotista que já está aí atuando há bastante tempo, assim como o escotista que está chegando agora, está se formando agora e vai conhecer o programa através, provavelmente, desse novo material, tá? Então, é isso. A única coisa que eu ia responder, que eu vi ali subindo, lembrando que os webinários agora estão subindo no Campo Escola Virtual, tá, gente? Porque a gente tem uma preocupação muito grande ali sobre manter a nossa propriedade intelectual dos escoteiros do Brasil. Então, acessem os webinários que vão ser disponibilizados pelo Campo Escola Virtual, onde a gente já faz os nossos cursos, tá? Acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo, mas sim.
Só responder uma pergunta no chat ali, é quando ele faz o registro, Definitivo. não é o provisório, é o definitivo, tá, gente? Assim que o jovem fez o registro definitivo, ele recebe o lenço e a progressão como está aqui na tela. Ele vai refazer a promessa e já recebe o distintivo do primeiro, conclusão dos 6 blocos, aí ele recebe o distintivo, tá ok, gente? Mas a acolhida, o lenço, assim que ele faz o registro definitivo, ele recebe o lenço. Eu tenho Aí uma tem dúvida justamente sobre essa questão da acolhida, Rogério. Tem vários chefes questionando isso também no nosso grupo, com relação à entrega do lenço, né? Ele tem que obrigatoriamente ser feito, né, no registro definitivo, não dá para esperar para fazer a promessa. É isso. Isso vai mudar mesmo, não tem flexibilidade, é isso? Não, no registro definitivo. Tá bom. Beleza? E aí, geralmente o provisório demora um pouco, mas é só pelo registro definitivo mesmo. Assim que ele recebeu o definitivo, ele recebe a acolhida. Se eu tiver mais alguma informação, alguma coisa mudar, eu passo para vocês aí. Não, que os chefes questionam por conta da promessa, né? Queriam que continuasse do mesmo jeito, porque falam que silêncio escoteiro depois faz a promessa e tal. Então é mais nesse sentido. Antigamente, assim, você só podia receber o lenço se você fizesse a promessa, né? Agora não, agora com esse acolhido ele recebe o lenço antes e depois ele tem, tanto que lá não pode passar de 3 meses, que aí é o tempo que ele tem para renovar a promessa ou fazer a promessa. Principalmente na parte da acolhida é fazer, né? Perdão, renovar não. Ele tem 6 meses para entender o que ele vai para ele fazer a promessa no ramo que ele está entrando, né? Então, é assim que o registro definitivo, tá? Isso, gente, não é uma conquista, tá, gente? Ele faz parte do movimento escoteiro agora, tá? Ele está sendo acolhido no movimento escoteiro. Não é ele conquistou o lenço, não. Ele está sendo acolhido, ele está recebendo, ele faz parte desse grupo, dessa nossa fraternidade. Pô, agora eu sou escoteiro, legal. Sempre quis ser, agora eu sou. Entendeu? Então não é conquista, não. É merecido mesmo. Mais alguma dúvida? Eu só ia comentar uma coisa, Rogério. Acho que a Mônica perguntou uma coisa que eu acabei não respondendo. Sim, o período de acolhimento, ele tem atividades igual a gente tem do caminho, né? Então, ela tem atividades fixas, próprias deles, né? Então, assim, o caminho, ele vai ter algumas questões ali sobre, né, olhar a questão da lei, da promessa, mas principalmente por parte do ramo escoteiro, ela é, na verdade, um refresh, né? Ele é uma revisão, né? Já quando vai fazer ali a atividade do período de acolhida, ele vai aprender, tem todos os cuidados ali sobre o contexto escoteiro, né? Porque esses jovens estão vindo de fora do movimento escoteiro, então eles vão precisar de um contexto. Bom? Vi aqui também. Aí ele recebe o lenço, mesmo se ele não tiver uniforme, pode receber, não tem problema. Ele vai estar com a camiseta do grupo, entendeu? Ele conseguir, ele já tiver pelo menos a bermuda ou não tem, mas ele já consegue, já recebe o lenço pode receber o lenço sem uniforme ou vestuário, né? E o primeiro distintivo é entregue quando faz a conclusão dos 6 blocos. Dependendo do ramo, ele tem que, quando ele conquista a conclusão dos 6 blocos do ramo escoteiro e sênior, que são 3 distintivos, né? E no ramo escoteiro e lobinho são 4 blocos. Quando ele conclui esses 4 blocos, ele recebe o distintivo. O filhote não tem promessa. Isso está meio estranho, Rogério. Pois queria ver o manual disso aí. Tá, beleza. Sempre foi o entendimento que o jovem está naquela etapa de progressão e não que ele conquista uma etapa de progressão, né? Para conquistar, tipo, pode falar aí. Não, então, na verdade, segue como está hoje, né? O jovem ingressa, fez a promessa, ele recebe o patatenho, né? E aí ele vai cumprindo 4 blocos, aí ele vai para o próximo. 4 blocos, ele vai para o próximo. 5 blocos, ele vai para o próximo. Chegou lá no caçador, 5 blocos para ele chegar no reconhecimento. É isso. Tá? Ok. Então não muda, não muda nada. Não mudou nada, não. Perdão, informação. Isso que eu ia perguntando. Obrigado. Rogério. Pode falar. Rogério. Pode falar, Umberlino.
É umbelino. Tudo bem? Bom. Querido, deixa eu te... Então, eu entendi que não, então não mudou muita coisa com relação a essas etapas. Ele entra no grupo, ele quer ser parte do grupo, daquele grupo escoteiro, então ele recebe o lenço, ele é acolhido com o lenço no pescocinho dele. Aí, no caso, lá no grupo, a gente entrega a camisa do grupo, ele passa a usar a camisa do grupo com o lencinho. Se ele tiver uniforme, como você explicou, a bermuda, ele bota a bermuda com a camisa do grupo e o lenço. Aí ele cumpre as etapas que antes a gente dava como etapa introdutória, que agora está chamando de bloco, né? É isso? Não entendi, As Beleza. etapas introdutórias. Seu som está falhando. Perdão. Deve estar baixo, né? Peraí. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou, pode falar. Então, a minha pergunta não mudou essa parte introdutória, que depois que ele recebe o lenço, ele começa a tirar as etapas introdutórias. Ele já faz parte do movimento escoteiro, né? Já tem um registro definitivo e tal, recebeu o lenço do grupo, ele começa a tirar as que a gente chamava antes de etapa introdutória, no caso, não escoteiro, tá? Inicia a etapa introdutória, ele tira aquelas etapas, conheceu a patrulha e tal, cumpriu todos os itens da etapa introdutória e faz a promessa. Não mudou Sim, isso. agora ele vai cumprir o período as etapas que estão no período de acolhida. Seriam as etapas introdutórias. Ele tem uma série de etapas no período da acolhida para fazer a promessa. Sim, aí ele recebe aquela a promessa de saber a bandeira, conhecer. Isso. Aí ele recebe qual distintivo? Ou ele faz a promessa e recebe o distintivo de caminho? Não, né? Não, o caminho é o último. Ele recebe a da primeira progressão. Se for do ramo lobinho, ele recebe pata de terra assim que ele fez a promessa, como a Aya falou do agora. ramo escoteiro. Do ramo escoteiro. Aí vai depender se é entrada linear ou não, né? Aí Isso. depende disso Boa, também. boa, Rafael. Eu ia falar agora. Aí sim, depende sim, como sim. o grupo atualiza, como atua. Se for Tá, direto, não, linear. entendi. Aí se for... Tá, então não mudou nada dessas entregas. Ele recebe antes de iniciar aquele tempo, né? Tá. Entendi. Faz o registro permanente, recebe o lenço Entendi, jovem. obrigada. Nada. Tanto faz. Entrou um pai, ou entrou um adulto lá, conheceu o grupo, ele quer fez o período de acolhimento, fez o registro, fez o período de acolhimento, de acolhida, perdão. Recebe o lenço e bota também, ou o jovem ou o adulto. Tanto faz, tá? Chefe E vai ter o Rogério. mapa, continua o mapa. Sim, pode falar. Continua o mapa, né? Ou vai Sim, mudar? continua. O mapa continua ou vai? Tá, você falou que continua, né? Isso, vai continuar o mapa, mas não agora. Pode falar, alguém me chamou aí. Chefe Rogério, boa noite. Boa noite. Chefe Mariana aqui do 25º Grupo Escoteiro aqui de Aracruz, Espírito Santo. Só uma dúvida na questão do ramo sênior, a questão do distintivo do caminho. Você falou que da alcateia para o escoteiro, quem coloca vem o chefe mais um monitor de uma patrulha colocar no lobinho. No ramo sênior, quem é que coloca no sênior? Seria o chefe? Vai o mestre pioneiro ou um amigo que ele tem muito, assim, um amigo próximo que passou por ramo pioneiro, né? Ou o presidente, ou quem o clã decidir, você que é o responsável por entregar o caminho para todos os jovens que vão passar do ramo sênior, mas é um pioneiro que vai fazer essa entrega junto com o mestre pioneiro. Então tá jóia. Aí pode ser o presidente, pode ser o presidente do clã, ou então um amigo que passou, ele já tem afinidade com esse amigo, entendeu? Ou uma colega dele que já foram na tropa sênior, pode ser ele, entendeu? Isso aí vai de acordo, vem aquele período, né, que a gente falou de os chefes conversando, eles conversando nessa transição aí, ele fazer saber quem vai passar, quem você quer que entregue o distintivo, é isso. Então tá jóia. Muito obrigada. O que eu ia comentar é a questão dos sistemas, eles começam a ter ali as entregas em fevereiro de 2026. Então, agora
A gente, no dia 15, tem o Manual dos Cotistas, na sequência vem os guias de bolso, na sequência vai vir o guia de especialidades e insígnias, aí, depois da virada do ano, que a gente começa a ter as atualizações sistêmicas para que vocês também tenham tempo de ler, se apropriar, começar a ter ali o material já todo, né, ali em mãos. Uma coisa que é importante reforçar, porque está dando um pouco de confusão ainda, gente, quando começa o período de caminho, vai depender do desenvolvimento do jovem e do que ele já percorreu ali dentro do ramo, né? Tem jovem que quer passar antes, tem jovem que, né, está ali naquele momento de correndo atrás das últimas coisas do reconhecimento de ramo e tudo mais. Então, isso é um ponto importante. E o limite que a gente está falando é a questão da duração máxima de 4 meses para que o processo não fique longo, moroso e tudo mais, né? Então, ele pode começar antes dos 4 últimos meses ali, mas a ideia é que ele dure esses 4 meses para que não seja desgastante esse processo de transição, tá? É isso. Tá? É só para a gente revisar para não ficar essa dúvida. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta no chat? Pessoal, deixei uma pergunta no chat mais cedo, mas tá rolando tanta conversa lá que eu acho que foi meio que Fala, Thiago. engolido. Não, desculpa aí. Tudo bem. Seguinte, os jovens que vão continuar no programa antigo durante o período de transição, eles podem também utilizar o distintivo de transição, ou o distintivo de transição só vai poder ser utilizado por jovens que já estejam no ramo anterior, no programa atualizado? Eu vou te pedir 5 minutinhos, enquanto a gente sana mais algumas dúvidas, só para eu ter certeza da informação para não passar errado. Tá bom. A Obrigado. humildade faz parte. Vou dar uma revisadinha aqui. Chefes, Fala, Vitor aqui, Vitor. mestre pioneiro do Meu Grupo irmão, vamos 242, bom. Rio Grande do Sul. Maravilha. Eu tô voltando pro movimento, meu registro foi ativo terça-feira, então tô me Rapaz, atualizando. seja bem-vindo de volta aí. Obrigado. E esse período da acolhida que vocês falam para os novos membros, ele é feito só para quem não era do movimento escoteiro, né? Então, tipo, por exemplo, Isso. eu que já fui sênior, pioneiro, chefe, voltei agora como mestre. Já foi acolhido. Digamos que para o mesmo grupo, inclusive. Já fez a promessa válida para toda a vida. A promessa é uma só, a promessa é válida. Isso é mais para quem nunca foi do movimento escoteiro, esse período de acolhida. Rapaz, nunca foi. Olha o Vitor querendo usar o lenço logo na. Mas eu acho que pode, Vitor. Você já tem a promessa, se é para o mesmo grupo, acho que não vai ter problema nenhum, não. Certo. Mas não é nem só sobre mim. Eu tô com pioneiros agora já. Eu tenho já jovem quase passando para chefia ali, fechando 22 anos. Então, só para mim, né, me orientar um pouco, a gente faz também, então, o da despedida ali, no caso, né, do ramo pioneiro, para os jovens antes deles completarem 22 também, assim como se fosse pioneiro, ou isso pode começar antes, dependendo da vontade do jovem, se ele já quer virar chefe. Então, no ramo pioneiro não tem limite de transição. Se ele Certo. quiser, a vontade dele já, 18 anos, eu quero ser instrutor da Alcateia ou assistente. Você já pode fazer a passagem para ele como voluntário, entendeu? Não tem essa período de transição. O período do ramo pioneiro pode ser a qualquer momento. Certo. E a partida daí, como é que fica nesse... Entrega nessa quando ele já for. Certo. E aí ele virou chefe, ele tira. O quê? Não, o fim da partida fica. Fica no uniforme. Fica no uniforme. O fim da partida fica, assim como a barreta também agora fica, tá, gente? O distintivo de reconhecimento, ó, Cruzeiro do Sul, de Ouro, sai, quando ele passa para o próximo ramo. O que fica é o distintivo, as barretas, né, que vem o distintivo e a barreta. A barreta fica também como adulto, ele vai usar para sempre, as barretas e o distintivo, o fim de partida. Certo. Então já é agora também. Tá, e os aí membros que já eram... perdão, pode falar.
Não, pode falar, desculpe, E assim, ele passou com 19. Eu vou ser instrutor de lobinho. Eu não quero mais ser pioneiro, não tem, ou não, só eu como pioneiro, eu vou passar, não tem problema nenhum. Ele já recebe o PIN de partida e vida que segue como escotista, como legal. voluntário. Já. Tá. Já E os passa jovens Independente que... da idade, né? idade. O ramo pioneiro é o único ramo que tem qualquer data de transição. Então, Certo. E jovens que voltem ao movimento. Eu tô para convidar um ex-PIL, que era da minha época, né? Então, a gente foi chefe, foi mestre, né? A gente tá sempre trazendo alguém junto, né? Quando a gente volta. Claro, bom. Fazendo uns contatos, eu tô precisando de um auxiliar, então, né? Um assistente ali, então a gente tá nessa função. Eles teriam que usar, se eles já partiram do clã, alguma coisa, ou é opcional do jovem, do chefe, no caso, quem foi pioneiro e trocou? Foi pioneiro, eu acho que ele é opcional, entendeu? Mas eu vou ver no POR aqui também e já te respondo. Qualquer coisa eu te respondo no particular, no chat, troca uma ideia. Certo. Beleza? Muito obrigado, chefe. Nada. Mestre Franklin, grande abraço. Chat. Isso aí, o pioneiro que escolhe. Fez 18 anos, ele pode escolher. Eu quero ser só mestre pioneiro, outro eu quero ser. Ou então, como muita gente faz aí no grupo, né? Ele é assistente, ele é instrutor, ele continua sendo pioneiro, não passou, mas ele atua como instrutor na Alcatel, ou assistente, mas ele continua pioneiro. Também isso aí Ainda existe staff, chefe? Sim. Eu estou falando do staff, mas assim, ele fica como instrutor, como assistente, depende da unidade local, né? Sim. E Com duas depende da funções, idade do digamos ramo assim. também, né? Claro, sim. tá, gente. Ele não pode atuar em ramos de acordo, depende da idade, ele não pode atuar em alguns ramos. Ele certo. pode escolher ser pioneiro, ser chefe, ou Ou os ambos, dois. Isso. até E até os 22 anos. Isso, ele pode ficar nos dois. E quem saiu igual- antes dos 22 do ramo pioneiro não fez o período todo, não tem o PIN da partida, pelo menos não é assim que funcionava. É estar no ramo pioneiro até o momento Até da os- sua decisão eu fui de fazer pioneiro a partida. Fui pioneiro em 1991. Posso pegar o distintivo? Não. Via de regra, não entendi, não. E ele pode participar, ele pode ir nos dois, e até os 22, tá, gente? Outra coisa que eu esqueci de perguntar, desculpa. Esse distintivo da partida, ele ocorre independente da progressão do jovem, né? Mesmo que ele não tenha terminado todas as progressões, ou... Não, independente da progressão. Quando ele Perfeito. sai do ramo pioneiro. Como a gente falou, eu não quero ser mais pioneiro, eu vou passar, independente da minha idade. Aí ele ficou até os 22. Aí, nos 22 anos, você vai lá, ou o diretor, aí vai dependendo da unidade local, o chefe, ou a diretoria, ou o outro chefe, entrega para ele esse fim de partida. Perfeito. Beleza? E é como a chefe falou, eles podem escolher. Geralmente fica aquela coisa, vou no ramo lobinho, vou no ramo escoteiro, só no ramo sênior que não é. Ele não pode por causa da semelhança da idade, né? Também mudou uma regra como ser chefe. Chefe, eu quero sair do ramo pioneiro, eu quero ser mestre pioneiro. Não pode mais. Agora, para ser mestre pioneiro, ele tem que ter 28 anos e para ser assistente tem que ter 25. Então, essa regrinha Sim, também. essas resoluções eu já me atualizei, eu já li o novo POR, pelo menos o último publicado ali, sobre as idades e tudo mais dos jovens, vezes, até porque eu sei que às vezes tem pioneiros que não quer seguir, né, bem a rota do pioneiro, então a gente tem que estar... Aí o pioneiro fica bem mais tranquilo, né? Só isso. Sim. Chefe, 22. Eu posso ser teu instrutor, teu assistente no clã? Não. Vai para uma outra sessão, a escoteira ou a alcateia, quando você fizer 25, você pode ser meu assistente. Certo. A gente vai ter que ler bastante os manuais, né? O POR, vai ter que ler bastante. Quando sair o POR. A gente estava discutindo sobre data dos bons serviços, eu fui ler o que o POR fala, e agora com o ramo lobinho,
Antigamente a gente usava a promessa de Lobinho como referência para começar a contar os bons serviços. Agora com o ramo Lobinho, é a acolhida do ramo Lobinho. Se o jovem entrou é a acolhida do ramo Filhotes, desculpe, né? Agora com o ramo Filhote, você tem a acolhida do ramo Filhote, e essa pode ser a primeira data para contar com um bom serviço. Tem sempre que estar lendo, tem sempre que estar se atualizando. Mas o filhote não tem promessa, não é? Eu acho que a data de promessa continua mantendo, chefe. Mas tem acolhida. Regra, pode ler. Regra 173, item 2. A contagem do tempo de participação se inicia na data em que foi efetuada a primeira cerimônia de promessa ou acolhida no ramo filhotes. E obedece às seguintes normas, e daí ele fala como é que você dá as estrelas. Mas legal, obrigada. Até porque tem estrela do ramo filhote também, gente. Tem estrela do ramo filhote, exatamente. Tem estrela de 1 ano do ramo filhote. Eu achei bonita a coral, já vou ter que comprar para a coleção, Luiz. Eu sei, mas eu já fui na loja, não tem, tá? Ainda não tem. Tem que esperar chegar. Mas o Rogério dá um jeito. Mas no ramo Lobinho continua sendo a promessa, né? Sim. Sim, ramo Lobinho tem a promessa e ramo escoteiro tem a promessa escoteira. E aqui eu vi uma pergunta no chat. O distintivo de caminho, ele é entregue independente da progressão do jovem, tá? Você recebeu um jovem na prova escoteira com 14 ou 13,5. Então, dependendo do como vai ser o processo de progressão linear ou direto, ou ele vai conquistar vai chegar ao reconhecimento ou não. Mas o distintivo de caminho ele vai receber, independente da progressão. Tá, gente? Isso aí não interfere em nada, não. Tinha uma pergunta no chat que eu achei bem interessante da chefe Cristina sobre a participação dos filhotes no ramo, nas etapas do caminho para o ramo Lobinho, onde no ramo filhote os pais têm que sempre estar acompanhando os filhotes. Aí a pergunta dela foi: as atividades a serem desenvolvidas no caminho, os pais também têm que estar acompanhando o filhote quando ele estiver fazendo atividade com a alcateia? Agora eu entendi a pergunta. Mas sim, nesse caso, sim. Ele não vai fazer atividade junto, né? Mas ele vai estar ali para assessorar, para, né, dar um apoio se necessário, tá? O acompanhamento da família ela é uma proteção legal para o escoteiro, além de, né, toda a dinâmica ali do ramo filhote. Então, é importante que a gente, assim, ele esteja lá para acompanhar, até porque se der, né, pifar a criança no meio da atividade, começa a chorar com coisa do gênero, a gente espera que não, mas a família está ali para dar um apoio, né? Claro que a gente está falando de crianças que já estão ali no período final mesmo. Então, às vezes é um susto, às vezes é falta de costume e tal. É importante a família estar ali para acolher e incentivar, mas não participar da atividade junto com a alcateia, nesse sentido, entendeu? Ele vai estar ali acompanhando porque precisa acompanhar mesmo. Obrigado, chefe. Sou o chefe Sandro, de São Paulo, Milano. Só uma contribuição em relação ao distintivo de caminho. A pergunta se quem ainda estiver no projeto antigo, né, na progressão antiga, se pode usar. Pelo entendimento, como já está definido em POR, né, não depende de manuais e o distintivo também já está à disposição para venda, a gente entende que já começa a motivar o pessoal a utilizar o distintivo de caminho, mesmo na progressão antiga, né? Eu tenho essa mesma leitura, eu estava só tentando conseguir um ok superior, mas, de qualquer forma, a leitura é essa, tá? É um distintivo que, né, faz ali essa questão da marca transitória, né? Inclusive, porque ele entra, mas ele sai, então a duração dele é pequena, então faz sentido que possa usar assim. A percepção é a mesma. Eu só estava tentando conseguir um ok, mas sim. Mas
Eu acho bem legal usar o distintivo, mas nesse momento a gente não tem quais são as etapas que tem que cumprir durante esse período, né? Daí eu fico assim, né? Usa, mas eu não sei quais são as atividades durante esses 4 meses que eu tenho que desenvolver com. Eu fico meio assim de usar. Nesse momento agora, né? Pode ser que depois do dia 15 mude minha opinião. O Thiago já até botou Mas ali, falta um pouquinho. o entendimento, chefe, é que esse distintivo, inclusive a época em que eu fui escoteiro existia, né, a trilha, a Sim, ponte, tudo isso, nada mais é de que você motivar o jovem, né, que vai mudar de ramo, de que é uma coisa legal para ele, né? E aí todo mundo identificá-lo nesse processo de caminho, né? Antigamente chamado transição. As etapas serão apenas a apresentação do ramo mesmo, né? Não vai ser nada tão específico assim, entendo eu, né? Que é mais para ele se ambientar no próximo ramo, porque as pesquisas que foram feitas é de que o jovem, quando vai trocar de ramo, ele começa a se assustar, aquele lá fala, nossa, você vai deixar a gente, e aí lá do outro lado o pessoal já faz aquela cara de, agora você vai ser o nosso mascotinho aqui. Então, eu entendo dessa forma, né, que não vai ser nada tantas etapas assim, é mais ambientação mesmo, para ele se sentir mais acolhido nessa transição. A localização do distintivo é que ficou diferente, chefe. Chefe Rogério. Como assim, chefe? Perdão. A localização do distintivo no uniforme ou no vestuário, é que você falou que foi no bolso. Acima do bolso. Acima do bolso. Já saiu a normativa do CAN, saiu essa semana a do normativa. POR. Já tem, inclusive, o desenho, né, onde vai colocar os distintivos. Onde vai cada distintivo, isso aí. E o de partida é aqui do bolso lado da direito, promessa. né? Acima do bolso direito. Esquerdo, né? Esquerdo, né, que você falou? Bolso esquerdo. E para a unidade local que não tem, eu vi aqui uma pergunta no chat, só rapidinho. Não tem. Desculpa. Não, perdão, não escutei. Acima do bolso direito. Ok, vou ver no PR aqui. Para mim era no bolso esquerdo. E assim, a unidade local que não tem filhotes é com 6,5 que ele entra na Alcatel, tá? Pode falar aí. Não, eu ia perguntar se alguém mais tem alguma dúvida, que a gente está com o horário aí bem já começando a avançar, né? Não que as dúvidas não sejam importantes, então, mas para que a gente também se organize, assim, né? Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, levante a mão ou por favor, para a gente poder conseguir seguir ali para o encerramento. Aí, tem uma pergunta aqui. Nesses 4 meses, o jovem opta em realizar algumas atividades com o ramo acima ou já faz algumas atividades no ramo. A ideia é que seja feita uma negociação de calendário para que ele participe efetivamente das atividades com o outro ramo. Inclusive, vai ter ali dependendo de cada ramo, vai ter uma orientação ali falando, entre elas, uma atividade ao ar livre é interessante, no ramo sênior com certeza não vai poder pernoitar com os pioneiros, mas de repente sair em uma excursão é importante. Lá vai ter algumas orientações nesse sentido, porque vai de acordo com cada das especificações, né? Então, é muito mais nesse sentido a nossa recomendação, né? Para que vocês também possam ali... Eu me perdi, gente, eu acho que eu estou com sono. Mas é isso. Eu compartilhei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver a resolução do CAN no uniforme dos lobinhos, pelo menos, para ter uma noção de onde é que fica.
Ah, eu não estou vendo, não. Colocou onde? Por isso Tá no que eu chat. falei que é acima do bolso direito. É porque tem tanto distintivo abaixo que, por isso que eu falo que é acima, é lá no cantinho do ombro direito, que coloca o distintivo. É na mesma linha do birô, só que do outro lado. Isso. Perdão, chefe, é verdade. Acima lá em cima mesmo, do lado direito, tá certo? Aqui, compartilhando aqui para vocês, tá aí. Ótimo, chefe. É que é muito distintivo, chefe. Agora ficou... Não, ficou uma loucura agora. Os adultos agora vão ficar loucos agora. Um tanto distintivo. Aonde eu coloco, tem que ler o POR toda vez que entregar distintivo. Manual de distintivo. A especialidade pode ser em qualquer braço agora. Agora ficou bom. Isso, a especialidade pode ser em qualquer lado, qualquer braço, direita ou esquerda. Era um horror isso aí. Qual é o lado agora? Qual lado? Pô, agora que eu aprendi... Rogério, agora que eu aprendi onde fica, vai mudar? Vai em qualquer lugar. Aqui pode esclarecer se essa afirmação, esse período de transição do sênior para o plano. Não poderia pernoitar. Não pode. O sênior não pode pernoitar nessa transição, não pode pernoitar com o pioneiro. Ele pode fazer atividades de um dia ao ar livre, na sede, mas não pode ter pernoite, do sênior para o pioneiro. Tá? Só pode pernoitar quando ele for pioneiro. A licença poética talvez permita a questão da interpretação do... Ele pode participar da atividade durante o dia com os pioneiros, mas para dormir ele dorme com os sêniores. Ele não pode dormir lá. Sendo menor de idade, assim como o maior de idade não pode dormir. Não pode dormir com ele. Vamos supor, vai ter um acampamento próprio sênior e própria escoteira para fazer a transição. Durante o dia ele vai participar toda a atividade do ramo pioneiro, à noite ele volta para a tropa e assim vai. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Acho que assim, como ter dúvidas para sempre, né? Sim. Eu vi algumas questões ali sobre especialidades e sobre cordão, não é deste fórum, né? Mas apenas recordando, né? Na atualização, a gente tem o Rogério até mostrou a questão do fluxograma, né? De como foi a construção do programa. O ramo sênior e pioneiro tem especialidades, mas o formato dessas especialidades são por projeto, né? Um pouquinho diferente do que a gente tem hoje no modelo. Do ramo escoteiro e do ramo lobinho, as especialidades não mudaram, a estrutura como a gente conhece, né? Continua bem parecido, o que muda é que são só 2 níveis, né? E há um enxugamento ali, uma diminuição no número de especialidades disponíveis, mas todas as especialidades, tanto dos ramos, né, lobinho e escoteiro, quanto do sênior e do pioneiro, elas podem, e não só podem, como elas fazem parte da progressão pessoal. E por isso que perde o sentido da gente ter os cordões, porque os cordões eram uma representação do acúmulo das especialidades, e por isso que entendeu-se que, neste momento, eles não fazem mais sentido dentro da proposta da atualização do programa educativo. Então, só para não deixar as pessoas sem resposta, mas este não é o fórum para a gente debater sobre. Então, é isso. Tem uma pergunta no chat, você consegue responder essa parte aí da barreta? Sim, as barretas... O adulto você pode pedir? Pode. Não só pode, como já está aberto o período de compras, tá, gente? Então, assim, vocês já podem pedir. Isso, só pegar o certificado ou conseguir a comprovação para poder pedir. Então, os adultos que já foram os distintivos especiais, que vão poder usar as barretas do reconhecimento de ramo, lembrando que vai usar essa terminologia, né? Porque o reconhecimento agora é reconhecimento Ligioro, reconhecimento Cruzeiro do Sul. Então, isso é um reforço extremamente importante, mas pode pedir. E dos jovens também, os jovens que estão agora nos ramos ali, eles podem também ter aquisição. O que vai vir para o jovem é sempre o distintivo, né? Então, os jovens que tirarem daqui para frente, né? Nos determinados períodos, a gente já vai começar a ver os distintivos mudando ali, né?
de acordo com o momento aí da instituição. E aí vai vir o distintivo e a barreta de pano. A barreta de metal sempre vai ser uma aquisição opcional, tá bom? E aí é de escolha individual, tanto do adulto quanto do jovem, tá bom? Bom saber que vai ter a barreta de pano, essa eu não sabia, essa é novidade para mim, mas já que chefe Aya, já que você tocou no assunto da barreta, deixa eu perguntar uma coisa. No caso, por exemplo, um escoteiro que foi Cruzeiro do Sul, ele continua usando o distintivo de Cruzeiro do Sul no braço e usa a barreta concomitantemente ou ele tem que escolher entre um e outro no uniforme? Sabe dizer? Ele só utiliza o distintivo do reconhecimento enquanto ele está no ramo do aquele reconhecimento. Ele passou para o ramo escoteiro, ele tira o distintivo, obrigatoriamente, e passa a utilizar a barreta. Se ele vai usar a barreta de pano ou a barreta de metal, aí é uma escolha ali socioeconômica, entre outras coisas. Mas, assim, Então mudou, né? Porque antigamente o jovem Só continuava usando mudava no quando ramo recebia. escoteiro, podia usar o distintivo de Cruzeiro do Sul até o final do ramo escoteiro ou até conquistar a Lis de Ouro. Agora não, ele só pode usar o distintivo de Cruzeiro do Sul enquanto estiver no ramo. Passou de ramo, ele tem que tirar e colocar a barreta, pano ou metal. É isso? é isso. Essa é uma mudança importante, tá? Então, a gente não vai ter mais jovens no ramo escoteiro utilizando o distintivo do reconhecimento Cruzeiro do Sul. Ele vai usar a barreta ou de pano ou de metal. Isso para todos Ótimo. os ramos, Eu tá? pensei. Muito obrigado. Chefe, Diga. eu entendi no início, não sei se eu tenho entendido errado, é claro, né? Que você usaria o distintivo Lis de Ouro, no caso do ramo escoteiro, né? Até que ele recebesse, como o chefe está falando, até que ele recebesse o escoteiro da pátria. Não. Caso Agora mudou. ele receba ou não. Pois é, mas isso já mudou da mudança, né? Foi mudança da mudança, né? Porque eu acho que no início estava assim, né? Aí quando ele mudasse para o ramo pioneiro, por exemplo, para o ramo sênior, por exemplo, aí ele tiraria do braço, independente se ele recebeu ou não, ele tiraria do braço no ramo sênior o Lis de Ouro, colocaria o escoteiro da pátria, né? Recebendo, e colocaria no peito a barreta. Foi o que eu entendi. Não é assim. Ele, independente se recebeu ou não, ele perde o distintivo? Não, ele não perde, ele só não vai usar mais quando ele estiver no outro ramo, ele vai usar a barreta. Então, eu pensei que ele usaria até, Não. Por exemplo, usaria o escoteiro Lis de Ouro no braço até que conquistasse o escoteiro da pátria. Aí, quando ele recebesse o escoteiro da pátria, ele colocaria o escoteiro da pátria no braço e a barreta do Lis de Ouro no peito. Assim que eu tinha entendido no início das atualizações, das mudanças. Isso é interessante, né? Eu estou lendo o POR aqui enquanto a gente está discutindo, né? Regra 178, reconhecimento de ramo. Quando fala de Cruzeiro do Sul, está falando exatamente aqui. O distintivo deve ser colocado na manga direita da camisa e pode ser usado até a saída da alcateia. Então, realmente está muito claro no POR que o distintivo que é colocado na manga direita da camisa só pode ser usado até a saída da alcateia. A barreta Os poderá outros ramos também, chefe? a mesma coisa, 158? Lis de Ouro, tudo é uma coisa. Você só pode usar o distintivo No de período do pano, ramo. distintivo dentro da manga da camisa dentro do ramo. Ele só usa o distintivo do Cruzeiro do Sul enquanto ele está no ramo. Depois que ele passou, ele tira, só continua a barreta. Outra pergunta, pode pedir a barreta dos distintivos? Pode, chefe. O adulto e o jovem. Pode pedir, já está até liberado já. Só mandar o comprovante do certificado e pode pedir. Ah, mas eu tenho certificado de 1990. Meu Lis de Ouro foi de 1990. Se tiver o certificado, tá valendo. Eu acho. E aí a única Então, coisa que eu ia... Ave Maria. O que eu ia complementar é o quê? Isso é também um incentivo para que o jovem conquiste ali
de preferência antes de começar o período ali do caminho, quando ele vai ali, para ele poder curtir uns meses, tal. Isso não é uma obrigação, claro, vai depender do desenvolvimento do jovem, mas é uma reflexão para os esportistas também conseguirem orientar os jovens para que ele possa curtir, nem que seja um mesinho, 2 ali com aquele distintivo no braço, para que ele consiga, né, aproveitar isso, né? Então, sim, a gente sabe que dói, mas a mudança com a barreta é isso. Ele vai permanecer com o reconhecimento dele de ramo por toda a vida dele, inclusive quando ele for voluntário, né? Então, é essa que é a mudança. O como esse reconhecimento vai acompanhá-lo passa de ser o distintivo no braço para que quando ele mude para o próximo ramo, mude para voluntário, ele use a barreta, assim como a gente usa as condecorações. Inclusive, vai sair uma atualização do manual de condecorações, não agora, um pouquinho mais para frente, para que a gente entregue os manuais, né, gente? Vamos lá, né? Então, vai sair a ordem certinha de como se coloca, tal como hoje já existe no manual de condecorações e reconhecimento, ok? A barreta de pano vai ser essencial para o jovem usar no uniforme dele, porque a de metal, o risco de perder em atividade é muito grande. Vindo a barreta de pano, vai dar realmente, acho que um incentivo muito grande para o jovem utilizar ela. Vai ser muito legal, porque você vê o reconhecimento de frente, olhando para o jovem. Vai ser muito bacana. E é igual, E olha chefe? Ele É um igual a pouquinho barreta? maior. Ele é um pouquinho maior o de pano, para dar visibilidade para o detalhe, tá? Mas é bem pouca coisa. E aí eu acho que tem uma reflexão legal. Por um lado, a gente sente a dor dele não estar mais com o distintivo ali do ramo anterior no braço, mas pensa, quando ele é sênior, quando ele é pioneiro, vai aparecer no uniforme todos os reconhecimentos que ele tirou. E antes só aparecia o último, que ele, né, o último do ramo anterior, né, na verdade. Então, por exemplo, passou do ramo escoteiro, se ele foi só Cruzeiro do Sul, já não aparecia mais. E agora vai aparecer, né? Então já é uma coisa aí. Vamos pensar que estamos ganhando e não perdendo, hein? E quando ele passava por voluntário, ele não ficava com nada. Ninguém sabia que ele foi, né? Então, quando ele passa voluntário, se ele for para o ramo, se ele é um chefe da própria escoteira, os escoteiros dele vão ver, caramba, meu chefe foi de ouro também, entendeu? Meu chefe foi escoteiro da pátria. Então, pô, agora ficou melhor essa parte da barreta, né? Ele pode usar direto. Por isso que é importante os escotistas que conquistaram no passado pedirem isso e começarem a usar. Na verdade, a gente não quer ser árvore de Natal, a gente quer ser exemplo para os nossos jovens, né? Isso. E a importância de começar a progressão do jovem cedo, né? Eu acho que ele passou com 14, enfim, isso depende da idade, mas se ele fez a transição certinho de um ramo para o outro, começar a transição cedo para que ele possa aproveitar no ramo que ele está o reconhecimento, né? Em atividade. Ô, chefe, te perguntar, as barretas, então, podem ser usadas todas, o adulto, o jovem conquistou, todas juntas no uniforme, na mesma linha ou em cima da outra? Como é que vai funcionar a colocação das barretas? Pelo desenho aqui, eu acho que é uma do lado da outra. Eu vou adiantar, tá? A priori, a gente vai seguir um modelo de 3, tá? Então, usa a primeira linha com 3, aí sobe, como hoje já tem no manual de condecorações ali, tá? Até porque mais que 3 no uniforme do jovem, por exemplo, dependendo do jovem, não vai caber, né? Vai ficar grande. Vai ficar embaixo do braço. A única coisa que precisa se ater é não se usa barreta e o distintivo junto. Ou é um ou é o outro. Então, por exemplo, se o próprio jovem falar, pô, eu quero usar a barreta, não quero pôr o distintivo, também é uma coisa a se pensar, não diz que recomenda. Aí a gente recomenda que ele coloque o distintivo ali enquanto ele está no ramo e depois ele põe a barreta. Tudo tem o seu momento, né? Então, ele vai usar, então, as 3 últimas, então, basicamente, as 3 últimas barretas que ele conquistou no uniforme para não ficar tão grande. Ele usa todas. Então, por exemplo, se eu fui os 4, eu vou usar a primeira fileira tem 3, né? O Cruzeiro do Sul, o Ligioro e o Escoteiro da Pátria. Aí sobe a segunda linha, vai ter ali
o insígnia de VP e vai seguindo os outros. As outras condecorações que ele possa ter, né? A insígnia de VP também? Ah, não, Sim. tô fazendo confusão. É que o limite hoje da linha das condecorações são 3 condecorações. A menos que na atualização eles mudem, a priori é isso. Tá bom? Pelo espaço vai dar. Chefe, posso perguntar uma coisa com relação a o reconhecimento de ramo? A questão é a seguinte: hoje, eu tenho 2 jovens que receberam o Lis de Ouro agora no final do ano. Um está dentro do ramo, tudo bem. Então, pelo que eu entendi, quando eles receberem o reconhecimento do ramo, eles já recebem a barreta ou você tem que pedir de qualquer forma? Junto A barreta. com o certificado vem o distintivo e a barreta de pano. Barreta de metal é se você quiser adquirir depois. É isso. Tá. A única coisa Então, que eu ia a barreta falar... de pano vem. A barreta de pano A vem barreta junto. de pano vem junto com o distintivo. Isso é a partir do ano que vem. A partir do ano que vem. Não, já tem É Cruzeiro isso? do Sul saindo com um modelo novo, tá? Tá. Eita, Gente, e como é que eu faço? Os meus são desse ano. o que eu ia falar é que faz parte da transição, entendeu? Vai começar aos poucos, né? Então, começou agora com o Cruzeiro do Sul, aí vai adequar, vai entrar a Lis de Ouro. Então, isso é um processo, né? Caso precise, de repente, tirar uma segunda via, entre em contato com o escritório nacional e tudo como já é feito hoje. Para que a gente não estenda, porque eu estou vendo que a galera está começando a despedir, caso alguém ainda tenha alguma dúvida relacionada a reconhecimento de ramo, a gente dá mais uns 2 minutinhos ali, assim que a gente encerrar, para a galera poder sair. A única coisa que eu ia pedir, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, e depois para a gente poder agradecer o Rogério por este momento. Chefe, vai ter lista? Não, tem lista de presença? Vocês respondem na avaliação no Paxto, tá? Não vai ter lista de presença no webinar. A avaliação já vai estar disponível hoje já, chefe? Não? Agora você fez uma pergunta difícil, mas no mais tardar amanhã estará. Mas eu acho que já perfeito. Eu pergunto porque nos últimos webinars a avaliação não estava aparecendo na barra avaliação, ela aparecia quando você abria o Paxtu. Isso. E daí a pessoa não percebia, fechava a aba, porque achava que era aquela de tempo de vencimento de anuidade, tarará, e daí perdia a avaliação, entendeu? Sim. Tomem cuidado, então, ao entrar no Paxto nas próximas 24 horas, provavelmente a avaliação já estará lá, tá bom? Mas se vocês não encontrarem, podem mandar um e-mail para a gente que a gente vai resolver, tá bom? Pessoal, quem pode abrir a câmera, acho que já abriu. Vou contar 1, 2 e 3, então tentem não piscar. Está faltando o Franklin. Ela marque. Cadê? Tô faltando não, Belina, eu tô aqui. Não tô te vendo. Eu acho... Espera aí que eu vou precisar mexer aqui na configuração. Um segundo. Eu achei que estava todo mundo na minha tela e não está. Um segundo, gente. Onde era que eu fazia isso? Achei. Já achei. Aguardem um minuto. A sua ligação é muito importante para nós. Rogério, socorro. Achei. Só um segundo, vou arrumar. Pessoal, só vamos deixar a câmera agora você apareceu, o áudio fechado, por favor. Dá para a gente tirar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para todo mundo sorrir durante alguns segundos, porque eu não consegui abrir a galeria toda, eu vou ter que tirar 3 fotos diferentes. Então, eu vou contar 3 vezes 1, 2 e 3.
E aí, como vocês não sabem quem que está aparecendo para mim, eu vou precisar da compreensão de vocês, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Boa. Talvez um segundinho. Ah! O computador está me trollando. Espera aí um segundo, gente. Tá, vamos para a segunda foto. 1, 2, 3 e... Boa, mais uma. Só mais uma, gente. Só mais uma. Prometo. Muita gente na sala, gente. Última, lá vamos nós. 1, 2 e... Boa. Depois eu faço uma montagem, vocês receberão... Receberão, não. Se quiserem a foto, me mandem uma mensagem. Gente... Tem que ter filtros. Vai estar pequenininho, não vai dar para ver. Fica em paz. Gente, brincadeiras à parte, espero que vocês tenham aproveitado. Queria agradecer aí o Rogério por facilitar esse momento. Então, quem puder mandar palminhas e tudo mais, e agradecer. E caso alguém precise ficar mais um minutinho para